Eu tava no Atlético de Madrid e eu fiquei livre. Eu até recebi o Flamengo por uma questão de educação lá. Não vou fechar nenhuma porta, os caras estão aqui, vou receber. Mas eu não tinha nenhum pensamento de voltar pro Brasil, porque, aliás, eu tava sendo titular no Atlético de Madrid. Tava acabando o contrato, eu esperava ainda continuar jogando a Champions, que meu grande sonho sempre foi conquistar a Champions. Então, quando o Flamengo veio aqui, e os diretores do Flamengo, eles trouxeram um monte de camiseta do Flamengo. E ficou lá em casa. Aquelas camisetas ficaram lá em casa. Aí, de vez em quando, meus filhos colocavam, eu via elas na sacola. E aí, sempre aquilo vai entrando e vai entrando. E aí os torcedores escrevem. E aquilo vai formando uma história na tua cabeça que você vai... Só que o meu grande receio de vir pro Flamengo é... tenho tanto carinho pelo Flamengo que se eu chegasse aqui e fosse mal e vaiado e tal, eu ia perder esse carinho. Porque, pô, um cara que foi chutado daqui não continua torcendo tanto pelo clube, né? Eu achava isso. Mas, assim, a minha história aqui foi muito melhor do que eu achava que fosse. Fala, nação rubro-negra! Nada é impossível. Isso aqui é Flamengo. Essa frase é de quem? Todo mundo sabe, é do João Guilherme. João Guilherme, novo contratado da Flá TV, vai estrear na segunda semana do mês de março. Em relação a departamento médico, né? Excelentes notícias, tanto sobre o Ayrton Lucas quanto sobre o Juninho, né? Juninho que levava uma preocupação para a torcida, mas essa preocupação não passa disso, porque a lesão não foi detectada. Em relação ao Alan, tá se destacando bastante nessa temporada de 2025, tem feito a torcida do Flamengo feliz nas arquibancadas. E o Cleiton, eu não preciso falar nada, né? Mandou aquele cruzado e arrancou o dentinho do chato do Barbosa, né? Toda a partida o Barbosa faz a mesma coisa. Uma hora o sangue sobe e o sangue ferveu quando o Cleiton viu a covardia do Barbosa tentando acertar um soco no Bruno Henrique. Ah, pelo amor de Deus, o Bruno Henrique é super gente boa, o Barbosa, ele não consegue se segurar, né? É por isso que eu falo, pro Botafogo sempre é uma final de Mundial jogar contra o Flamengo. E pra gente foi mais uma partida do Campeonato Carioca. Mas é legal que eles fizeram isso porque eles conseguiram exaltar mais ainda o nosso feito, que foi vencer o Botafogo com o time misto, né? Em relação à Copa do Brasil, premiação gigantesca, né? Mais de R$500 milhão em relação a valores financeiros pagos pela CBF por essa Copa. E sobre o fair play financeiro, a maioria dos times são a favor, mas tem times aqui do Rio que não querem o fair play financeiro, né? Por que será? Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Nada é impossível, isso aqui é Flamengo. Essa frase é de quem, galera? Essa frase é do João Guilherme, um dos melhores narradores hoje em dia, né? Ele estava na Paramount e... em relação ao desejo da torcida, né? Acredito que, assim como eu, vários e vários torcedores rubro-negros tinham um sonho de ver o João Guilherme narrando na Flá TV. Não que o Emerson Show, né, o Emer Show, que faz as narrações da Flá TV, ele seja um mau narrador. Excelente narrador, gosto muito do Emer Show. Mas o João Guilherme, ele tá na prateleira de cima, ele tá no top 1 ali, no top 3 de narradores aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião. Eu coloco ele ao lado do José Carlos Araújo, narra muito bem, Penido também narra muito bem, e o João Guilherme, para mim, tá nessa prateleira, né? Mas ele tem menos idade do que essas lendas aí da rádio. Então, é um narrador que teve uma ascensão gigantesca na carreira, saiu da ESPN, foi para Paramount, e na Paramount estava muito escondido, né? E ele tem uma empresa que cuida da carreira dele. E o Flamengo fez essa proposta, né? Porque o Flamengo está reformulando a Flá TV. E a notícia é a seguinte, saiu no portal do Léo Dias que o João Guilherme é o novo contratado da Flá TV. Ele não estará agora nessas narrações, porque a Flá TV está reformulando as suas bases e a partir da segunda semana de março entrará no ar essa nova Flá TV. E o João Guilherme é a cereja do bolo. Cara, de verdade, eu sonhava em ter o João Guilherme na Flá TV, mas eu achava que não seria palpável isso, né? A gente não conseguiria, por ele ser um nome assim, foi o que eu falei, da prateleira 1 dos narradores. Ele vir para uma narração numa TV de clube, eu nunca vi isso acontecer. Mas
a parte ali de comunicação do Flamengo conseguiu fechar esse contrato. E o João Guilherme está chegando para narrar os jogos da Flá TV. Imagina a audiência que a presença do João Guilherme não trará para os jogos do Flamengo. Um Flamengo e Vasco, com a narração do João Guilherme. Galera, eu tenho certeza que todo mundo colocará a TV no mudo e escutará a narração pela Flá TV, elevando assim e muito a audiência da Flá TV. Com certeza baterá recordes e recordes de audiência com a presença do João Guilherme. Eu chego até a ficar arrepiado, irmão. Imagina o João Guilherme narrando todos os jogos do Flamengo. Esse sonho chegou e eu queria muito saber a sua opinião. O que vocês acharam da chegada do João Guilherme? Gostaram ou vocês têm uma opinião diferente? Por favor, sua opinião é muito importante. Coloca a sua análise aqui embaixo do vídeo. Agora, nação, falando sobre fair play financeiro, que, na minha opinião, a gente precisa muito no Brasil, até para não acontecer o que está acontecendo no Botafogo, né? Um time que deve a Deus e o mundo, contrata vários jogadores e com uma dívida gigantesca. Então não tem muito cabimento, né? O Textor está usando o Botafogo como barriga de aluguel. O Botafogo não teria condições de contratar se não fosse uma SAF, né? E se tivesse fair play financeiro também não conseguiria contratar. Então, o Estadão entrou em contato com os clubes e 16 clubes da Série A são a favor do fair play financeiro. Fair play financeiro não é para que todo mundo contrate pouco, e sim para que os clubes contratem, mas caso não tenham dívidas gigantescas, contratem de acordo com a sua receita, de acordo com o que recebem. E adivinhe qual foi o time que não quer o fair play financeiro. Adivinhe. Tem alguns times, né? Mas adivinhe qual time também não quer. Claro, o Botafogo, né? Porque se tiver o fair play financeiro, o John Textor não conseguirá usar o Botafogo de barriga de aluguel para mandar jogadores pro Botafogo e depois mandar pro Lyon, né? Contrata o jogador mais barato e consegue mandar pro time dele lá da França. Mas vamos lá. O Estadão entrou em contato com 16 clubes da Série A que se mostravam favoráveis à implementação do fair play financeiro. São eles: Atlético Mineiro, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos, Sport e Vitória. E em relação aos jogadores a times que não querem fair play financeiro, são os seguintes: Botafogo, Bahia, São Paulo e Vasco, né? Por acaso, são clubes que devem muito, né? Eu não sei o caso do Bahia, mas o restante eles devem muito, né? Vasco, Botafogo, São Paulo, são clubes que estão devendo a Deus e o mundo. Então, não tem muito cabimento, né, eles falarem que são a favor do fair play financeiro, porque isso aí prejudicaria o time deles. Eles não poderiam contratar tanto quanto eles contratam, né? Porque tem clubes que contratam sem ter condições de pagar suas dívidas antigas. Aí contrata o cara, não paga o cara direito, não paga quem ele tá devendo e aí usufrui do jogador durante as partidas, como aconteceu com o Corinthians, né? Que contratou o jogador, eu acho que é Raniel o nome dele, contratou um jogador, se não me engano, do Fortaleza e não pagou o jogador e usa o jogador e usa até mesmo contra o Fortaleza. Então, complicada essa situação. Quero muito fair play financeiro, tá? Esses times que não querem, tá notório, porque eles não querem. E é isso, apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre esse assunto que é muito importante pro desenvolvimento do futebol nacional. E agora, nação, apenas uma curtinha aqui pra exaltar o Alan, né? Que mudança do ano passado pra esse ano. E que partida que ele fez mais uma vez, né? Dessa vez contra o Botafogo. E eu até falei pro meu filho, aquele lance que ele tira a bola em cima da linha, aquela ali realmente pode ser classificada ali como o símbolo da virada de chave do Alan, né? Já estava jogando muito bem e salvar aquele gol em cima da linha do jeito que foi, uma bola difícil, uma bola rápida, e o jogador estando lá para cumprir com a sua função, que é cuidar da parte defensiva do time. Parabéns, Alan. Tá mandando muito bem. Aqueles passes que você errava no ano passado, passes simples às vezes, ou passes um pouco mais complexos, mas nada saía direito. Esse ano a gente pode ver isso. Teve um lance ali que ele saiu da zaga do Flamengo, cheio de jogador do Botafogo marcando. Eu falei, cara, se ele perder essa bola vai dar ruim. Ele tentou uma bola mais difícil, lá pro Varela, na esquerda, e a bola chegou. Não vou falar que chegou com perfeição, mas chegou pro jogador. Não estava acontecendo isso no ano passado.
E hoje em dia o jogador está se encontrando em campo, né, com o dedo do Filipe Luís, que sempre falou, né, vou recuperar o Alan, eu quero muito recuperar o Alan, eu sei da qualidade que o Alan tem. Então, parabéns ao Alan por estar se esforçando, né, e tem ajudado muito o time do Flamengo. E é o que eu falo sempre, né, quando um jogador é recuperado, né, um jogador que não está nas graças da torcida, que a torcida quer ver longe do Flamengo, quando esse jogador é recuperado, é excelente para o time, excelente para a comissão técnica, excelente para a torcida, né? A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. E quando o jogador manda muito bem dentro de campo, deixa os torcedores do Flamengo em estado ali de graça nas arquibancadas. Parabéns ao Alan, tá mandando muito bem. E com asterisco aqui, né? O Cleiton, que, porra, nem jogou, nem entrou em campo, ele mandou muito bem, né? O bobão do Barbosa, querendo humilhar ali o Bruno Henrique, né? Jogar o Bruno Henrique no chão. Tomou-lhe um cruzado do Cleiton e o cruzado foi certinho, apenas para arrancar a coroa do dente do Barbosa. Então, o craque do jogo foi o Cleiton, sem entrar em campo. Lógico, brincadeiras à parte, a gente não quer briga, não quer confusão, mas o Botafogo não aceita perder, né? Perdeu no campo, e perdeu na porrada, e perdeu o dente. E parabéns aí a todos os envolvidos, né? Não tô parabenizando a violência do Cleiton, mas o Cleiton, ele tentou se defender. É o que meu pai falava sempre, né? Se chegar em casa boladão, chorando porque apanhou no colégio, vai apanhar em casa também. Então, se os caras quiseram partir pra cima do Flamengo, o Flamengo vai correr? Não. O Flamengo vai bater de frente. Batemos de frente no campo, vencemos por 1-0, e fora do campo, vencemos também na briga, né? Ninguém quer brigar, mas os caras querem vir e os caras não aceitam. Eles fazem de uma partida simples, é apenas um jogo do Campeonato Carioca. Os caras, como eu falo sempre, né? Os caras, quando jogam contra o Flamengo, eles colocam como se fosse uma final de Mundial. E pra gente é mais uma partida do Campeonato Carioca. Ficou feio pra eles e bonito pra gente. Rapaziada, amanhã tem Flamengo e Vasco, numa semana repleta de clássicos, né? Jogamos contra o Fluminense numa partida mais ou menos. Depois pegamos o Botafogo, mais uma vitória do Flamengo para deixar o nosso freguês boladão e sem o dente. E agora vamos jogar contra o Vasco. E a notícia boa é sobre o departamento médico, né? O Flamengo trabalha para ter esses dois jogadores que eram dúvidas para essa partida. Ayrton Lucas e também Juninho, né? Ayrton Lucas tinha sofrido uma pancada no joelho, não foi a campo nessa partida contra o Botafogo. Improvisamos o Varela, que mandou muito bem. O Varela arrebentou jogando improvisado ali na esquerda. Ele já fez essa função, mas é um improviso, né? Porque ele é lateral direito. Mandou muito bem, assim como o Alan. Foi bem legal a gente ver esses jogadores em campo. E nessa partida existe a possibilidade da volta do Ayrton Lucas, né? Foi uma pancada no joelho, mas ele já está se recuperando. Em relação ao Juninho, que saiu contundido, né, pelo menos aparentemente, contra o Botafogo, a notícia é excelente. A gente estava achando que ele estava com uma lesão, com um problema no adutor da coxa, né, que já virou tradição no Flamengo. Só que, depois de passar por exames, foi detectado que o jogador tem apenas um edema. Então, é aquela situação que eu tinha falado para vocês há 2 dias atrás. O que o Filipe Luís pede aos jogadores é o seguinte: sentiu alguma coisa, não se sacrifica, é campeonato carioca. Não é uma final de Mundial, assim como o Botafogo imagina. E sim, mais uma partida de Campeonato Carioca, né? Não precisa você se sacrificar, estourar o seu músculo por um campeonato que é praticamente uma pré-temporada, né? O Filipe Luís tá fazendo o que todo mundo deveria fazer, só que o Filipe Luís faz com excelência, né? Que é quando coloca um time reserva, o time reserva performa muito bem, né? Assim como o time principal. Lógico, o time principal tem peças com maior qualidade, vai jogar melhor. Só que o time reserva, quando entra, hoje em dia a gente não tem sentido uma diferença muito grande na mudança de peças, né? Então é isso sobre Flamengo e Vasco. Tomara que tudo dê certo e que esses dois jogadores estejam à disposição. E nação, falando sobre premiação, dinheiro no bolso, a Copa do Brasil, nesse ano de 2025, vai distribuir em torno de R$500 bilhão para os clubes, né? 500 milhões de reais em premiações, né? E o campeão, nesse ano de 2025, leva para casa a bagatela de 77 milhões de reais. Então, os clubes que entraram desde a primeira fase, que são aqueles clubes que não foram muito bem das pernas no ano passado,
eles conseguem ali pegar as premiações das primeiras fases. Então, se o campeão vier da primeira fase, consegue receber mais de 100 milhões de reais, né? Caso o Flamengo seja campeão nesse ano de 2025, vai receber em torno de 90 milhões de reais, mas é um dinheiro excelente, né? É uma Copa que deixa os clubes confortáveis, porque não são partidas todas as semanas, Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro é assim, né? São 38 rodadas, mas a Copa do Brasil é um campeonato ali, é uma Copa, né? Como o próprio nome diz, mas enxuta. São oitavas de final, uma fase antes das oitavas, depois vem as quartas. É um caminho mais fácil para você, primeiro, chegar à Libertadores e também para poder receber uma boa grana. Então vamos lá falar sobre as premiações desde a primeira fase, né? Na primeira fase, para times da Série A, eles recebem 1,5 milhão de reais. Em relação à segunda fase, 1.800.000 reais. Terceira fase, 2.300.000 reais. A partir das oitavas, 3 milhões, um pouco mais de 3,5 milhões. A partir das quartas de final, quase 5 milhões de reais. E na semifinal, os clubes já recebem em torno de 10 milhões de reais só por chegarem. Tá? E na final, 33 milhões de reais para o vice e 77 milhões de reais para o campeão. É isso em relação à Copa do Brasil. O Flamengo já tem várias e várias Copas do Brasil. Quero mais, quero todas as Copas do Brasil que a gente puder. Também quero o Campeonato Brasileiro, Libertadores, com o Felipe Luiz à frente do time rubro-negro. Esses títulos, eles se tornam mais palpáveis, né? A gente consegue sonhar mais com vários títulos quando a gente tem um comandante que consegue colocar o time muito organizado dentro de campo, porque peças com qualidade a gente tem, né? Faltava alguém para comandar corretamente o clube do lado de fora. Não que o Tite fosse um mau técnico, mas o Felipe Luiz realmente é um ponto fora da curva. Então, é isso. Mais de R$500 milhão que a CBF vai distribuir na Copa do Brasil e que, se Deus quiser, no final das contas a gente consiga levantar mais esse troféu. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!